É empresário e estratega da Mavecor, uma das empresas que está no top 5 nacional do setor da manutenção industrial. José Gonçalves é conhecido pela sua forte capacidade de liderança e de tomada firme de decisões, aliada a um experiente conhecimento e visão do setor e do negócio. Administra as várias estratégias corporativas e tem a cargo a tomada de decisões de investimento e da estratégia empresarial. Considera-se resiliente, pragmático e curioso. Valoriza o resultado e guia a empresa na conquista da liderança de mercado. José Gonçalves, bem-vindo e obrigado por partilhar com o público este sucesso. Ora bem, de Empresa Gazela ao top 5 das melhores empresas nacionais no setor da manutenção industrial, qual é o segredo para esta conquista? O segredo são as pessoas. É um segredo que é democratizado, ou seja, as pessoas são parte integrante de qualquer atividade. E essencialmente esta, que é uma atividade de serviços na área da manutenção, business to business, em várias áreas, desde o papel à indústria mineira, à indústria da madeira. E estamos a falar que as pessoas são aquelas que são o pilar da atividade e da empresa. E são elas que fazem a empresa. São elas que fazem o sucesso da empresa. Esta manutenção industrial, na prática, para quem não conhece, é o quê? Trabalha em que setores? Como é que é este business to business? Ora bem, estamos a falar em várias áreas, porque a Mavecor é multidisciplinar, desde a mecânica, à eletromecânica, à eletricidade, à automação, instrumentação, soldadura, fabrico e transformação do aço, seja o aço carbono, seja o aço inox, desde o fabrico de estruturas, umas mais complexas, outras menos complexas, estruturas dinâmicas ou estáticas. Ou seja, no entanto, a área é muito abrangente. A lavagem de alta pressão é uma área que nós exploramos bastante. Como é que se congrega num só nome todas estas mais-valias? É uma construção de pessoas, não é? São pessoas que percebem muito, são as melhores do país, que percebem muito de diversas áreas, não é? Que depois a Mavecor tem a capacidade de as captar e de as manter, e daí o sucesso, e daí a entrada em determinados mercados. Por exemplo, trabalhos verticais. É um tipo de trabalho que, para a generalidade das pessoas, é desconhecida. No entanto, um trabalho vertical é um trabalho muito complexo. Estamos a falar de pessoas que são alpinistas, mas depois são pessoas altamente técnicas na área, por exemplo, da soldadura ou da mecânica. É preciso ir lá acima de um prédio, por exemplo, soldar, não é? Correto. Desde a área da inspeção visual, da auditoria. Nós fazemos uma grande aposta, isso é fundamental, na área da segurança, porque isso é um pilar na nossa atividade. A segurança é fundamental, porque lá está, as pessoas são sempre, é sempre aquilo que é mais importante em qualquer empresa, seja uma fábrica com uma produção em série, seja num serviço como estes, não é? que é multidisciplinar, é muita gente a trabalhar, muitas vezes podemos ter 1000 pessoas a trabalhar, não é? Desde nossas até outros empreiteiros, parceiros, que trabalham connosco. Porque, tanto posso pedir para me arranjar alguém que me vá ver o prédio se realmente no 12º andar está com a janela no sítio certo, como posso pedir para me transformar em carbono, em outra matéria qualquer, por exemplo. Não, transformar ou fazer uma escadaria, um corrimão para uma escadaria, porque é uma coisa bastante simples, não é? Por exemplo, criar uma linha de vida. O que é uma linha de vida, que é algo que é muito importante. Quando alguém sobe um telhado, ou em altura, não é? Temos que criar uma linha de vida, que é para as pessoas, na eventualidade, se houver um problema, as pessoas estarem seguras. Pronto, isto na área da segurança, por exemplo. Na área da segurança. Depois apostamos muito também na qualidade. Hoje, todos os nossos trabalhos têm um dossiê de qualidade, todos os nossos trabalhos
que se iniciam desde o mais pequenino ao maior projeto, têm um dossiê de qualidade que o cliente sabe o que é que foi feito. Que fica com o cliente, não é? É esse certificado, essa qualidade e a relação de confiança que depois fica com o cliente. Sim. É uma garantia técnica que o cliente tem e daí também a grande fidelização que nós temos dos nossos clientes. Onde é que a Mavecor está presente? A Mavecor está presente tem amplamente em Portugal. Mas tem a sede em Viseu. Sim, temos sede em Viseu. Agora, de momento, também passamos a ter a parte técnica em Oliveira de Frades. Nós temos umas instalações fantásticas agora em Oliveira de Frades também, para a parte técnica, desde a ferramentaria à transformação do metal, ou seja, o dito fabrico do metal mecânico. E sim, mas estamos presentes a nível nacional. Temos uma empresa de engenharia no sul do país, por exemplo. Estamos presentes em Espanha, em França, na Bélgica. Nós já estamos presentes em vários... Mercado só europeu, para já? Sim, mercado só europeu. Já fizemos trabalhos fora da Europa. Mas essencialmente é europeu. Ou seja, 30% dos nossos trabalhos é exportação. E que peso tem, era isso que eu lhe ia perguntar, que peso tem a internacionalização da empresa, em termos de faturação e em termos de... nacional 70%, internacional 30%. E em todos os setores que a Mavecor tem, ou há algum mais específico no trabalho internacional? No trabalho internacional é a prestação de serviços de exportadora, manutenção, soldadura, algum projeto de raiz também, o dito investimento que o cliente faz nas suas instalações. Sim, mas essencialmente prestação de serviços nestas áreas, manutenção. Falou da qualidade, que cria aí a garantia, a relação com o cliente. De que modo a qualificação de quadros contribui então para o desempenho da empresa naquilo que conseguiu alcançar? É a parte mais importante, a qualificação dos quadros que tem. Certo. O mercado português, posso dizer que tem os melhores técnicos. E não é por acaso que muitas empresas... E Portugal trata-os bem? Diga? Portugal trata-os bem? Portugal trata-os bem. Eu acho que sim, que trata bem. Essencialmente, posso falar pela Mavecor. A Mavecor é uma empresa que prima pela responsabilidade social, uma empresa que quer que as pessoas estejam bem, que criem o seu espaço. As pessoas são autónomas, as pessoas têm a máxima liberdade com a máxima responsabilidade. No que diz respeito à parte técnica, nós portugueses somos, sem dúvida, os melhores. E não é por acaso que muitas empresas europeias e muitos países nos chamam para fazer trabalhos. Agora, é evidente que o mercado não forma muitos técnicos. Daí nós também estamos constantemente a fazer uma aposta na formação. Onde é que acha que está o problema de não formarmos muito técnicos? É o nosso sistema de educação? Há falta de ligação entre a educação e os empresários, por exemplo? Está aqui numa raiz. É uma raiz que pode ser, se calhar, um bocadinho constrangedor falar dela de uma forma aberta. Tem a ver com a via de ensino, com a via profissional. Neste caso, as nossas últimas gerações, foi-lhe incutido que a via de ensino seria o melhor caminho. E porquê? Porque poderiam entrar numa universidade, fazer um curso académico, muito bem, e as pessoas saem académicas. A via profissional foi um bocadinho esquecida, descurada, talvez por muitos, ou por alguns interesses, mas foi descurada. E essa falta de aposta, falta de aposta, não há aposta, mas não é suficiente. Ainda não há uma cultura. Não é suficiente, sim. Ou seja, não há uma comunicação para os pais dos nossos jovens de que
tirar uma formação profissional é um grande salto qualitativo, não é? Que não impede o acesso ao ensino superior e não impede que as pessoas consigam tirar uma formação académica. Pelo contrário, as pessoas, se tiverem uma formação profissional e se depois, de acordo com o esforço de cada um, conseguir fazer a via académica a nível universitário, consegue percepcionar muito mais rapidamente os conceitos académicos, porque a parte profissional já está, ela está. Há aqui, a aposta é pequena, é só. Há aposta, é verdade, mas é pequena. A comunicação é fraca. Para chegar aos jovens e para chegar aos pais dos jovens, que são os opinion makers, não é? de jovens. E era fundamental fazer uma grande aposta na formação profissional, que não está a ser feita. E é um grande fator, é uma grande força que nós portugueses, podemos ter relativamente a outros países, porque nós formamos técnicos, mas muito bons, os melhores, não são os suficientes. São poucos. Foi difícil encontrar então aqui muitos técnicos especializados e mão de obra especializada também? Sim, em Viseu, no distrito de Viseu, existem bastantes, mas nós trabalhamos com o espectro nacional todo. Muitas pessoas do Sul, da zona de Sines, da zona de Aveiro, todas as pessoas com história dos estaleiros navais, pessoas com uma vida profissional longa, não é? E com muita experiência. Por exemplo, é fácil encontrar soldadores? Não. No entanto, é uma profissão que os jovens cada vez mais procuram. Têm curiosidade e procuram. É uma atividade que é bem remunerada, ou seja, acima da média. Os bons são requisitados para todas as empresas, não é? Mas não existem muitos, não existem muitos. Existem alguns, mas não existem muitos. Investir no interior. É fácil investir no interior, e a empresa, a Mavecor é daqui da região, ou há procedimentos com outras entidades que deveriam ser agilizados? Muitos empresários queixam, muitos investidores, empresários queixam-se das burocracias que é criar uma empresa, conseguir, falta às vezes de representatividade até das próprias associações. Como é que é aqui ser um investidor, um empresário, criar sucesso e criar riqueza aqui no interior? As instituições funcionam e os processos já são mais ágeis do que aqueles processos que nós conhecíamos há uns anos atrás. No entanto, investir no interior é caro. Ou seja, nós não somos competitivos. Ou melhor, corremos o risco de não ser competitivos. Porquê? Porque estamos no interior. E, apesar da nossa dimensão nacional não ser uma grande dimensão, já por si só é um fator que pesa, não é? Mas estando no interior de Portugal, é difícil ser competitivo. Na área de serviços, por exemplo, ou se tivermos um produto para levar-nos para outras partes do país. Falta de acessibilidades? Nós temos acessibilidades, mas é caro. É caro, custa muito dinheiro. O transporte de mercadoria... O transporte de mercadoria, o transporte de pessoas, as vias de acesso pagas. As portagens. As portagens são um ónus terrível. Quando nós pegamos numa equipa de pessoas, não é? E as temos que a deslocar diariamente para conseguirmos estar em Aveiro, ou estarmos no Porto, ou estarmos no Algarve, ou estarmos em Lisboa, é pesado. Ou seja, entra a estadia, entra a deslocação, entra tudo. Entra a estadia, a alimentação, entra o combustível, os impostos, claro, do combustível, claro, são inerentes, os impostos das viaturas, as portagens, o tempo de deslocação, como é óbvio. Ou seja, estar no interior é bom,
É bom, e as pessoas também valorizam isso, porque também temos um modus vivendi, não é? Ou seja, é bom estar no interior. No entanto, as empresas correm o risco de não ser competitivas e correm o risco, qualquer startup ou qualquer spin-off de outras empresas, corre o risco de não se ingrar. Porquê? Porque, efetivamente, isto estamos a falar da parte económica, da parte mais administrativa. Eu penso que as instituições hoje, é aquilo que eu vejo, estão mais ágeis. Claro, há muita coisa a melhorar, mas estão mais ágeis no que diz respeito. O Simplex veio ajudar também um bocadinho. O Simplex veio ajudar um bocadinho Sim, correto. A criação de uma empresa, a agilização, o iniciar a empresa. Hoje já temos também empresas e profissionais que conseguem oferecer aos empresários outras soluções fáceis de os empresários conseguirem desenvolver a atividade desde raiz. Isto é muito importante, porque o mercado também já consegue oferecer isso. Pronto. Agora, sim, o interior, basicamente, nós pecamos, gostamos muito de estar cá, todos nós, é verdade, mas sabemos que tem um ónus, paga-se um preço. É preciso coragem, então, e ser resiliente, como alguém o disse que é uma pessoa resiliente, por isso é que continua a estar aqui no interior. Certo, é necessário, claro que todos nós temos de ser persistentes, não é? Naquilo que acreditamos, pelo menos é a minha visão. Temos de ser resilientes, temos de ter alguma paciência, não deixando de ter alguma ansiedade para continuar a crescer e continuar a fazer. Estes custos de produção que falou, ainda assim não vão impedir da Mavecor se mudar de... Não, pela qualidade que a Mavecor oferece e a fiabilidade que a Mavecor oferece ao cliente. E o cliente, como conhece, como sabe e confia nos serviços, o cliente, de certa forma, fideliza-se muito rapidamente, porque confia no processo. Vamos falar então mais especificamente da Mavecor. Qual é a faturação da empresa? Aproximadamente 38 milhões de euros. 38 milhões de euros em 2020. Quantos trabalhadores é que tem? Na ordem dos 300 trabalhadores. 300 trabalhadores, espalhados pelo país? Sim. Falou há pouco numa aposta que foi feita em Oliveira de Frades. Há novos investimentos já projetados? Sim, para já vai-se iniciar uma spin-off, neste caso uma empresa chamada Carbosteel, para ir de encontro às necessidades tanto da atividade interna da Mavecor, como de outros clientes, que é o fabrico. Que é o fabrico de estruturas em metal, depósitos e outros elementos complexos, com aço carbono, com aço inox. Estamos a fazer essa grande aposta em Oliveira de Frades. Em Oliveira de Frades também. Oliveira de Frades é uma região também que tem história, também na metalomecânica, pelas empresas que estão presentes na zona industrial, que é uma zona industrial belíssima, organizada, fantástica, e daí optarmos por estar em Oliveira de Frades, tanto pela proximidade de Viseu, como pela proximidade de Aveiro, ou seja, fica aqui ao meio do caminho. Nós trabalhamos muito também na região de Aveiro, e então fez sentido. Estamos a falar de uma área de 6 mil metros quadrados cobertos, para colocar toda a área técnica, é espetacular. Estamos a fazer um grande investimento, na ordem dos 2 milhões de euros para continuar com toda a perseverança, continuar a querer crescer e a querer fazer melhor, essencialmente, porque todos os dias queremos melhorar os nossos processos, não é? Qual é a parte da inovação nisto tudo? A importância da inovação nisto tudo é essencial para esses processos, para essa melhoria desses processos, aliás? A inovação hoje passa muito pelo 4.0, não é? Passa muito por termos a informação disponível. O Business Intelligence é muito importante, porque toda a empresa tem acesso à mesma informação, just in time, em tempo real. Claro,
Para isso é oneroso construir uma empresa destas serviços com esta tecnologia de informação. Nós fizemos através de uma plataforma que construímos de raiz. Nós investimos cerca de €500 mil por ano só em tecnologia de informação, ou seja, só em Business Intelligence. Para quê? Para operacionalizar. A operação é tão grande, com tantas pessoas, com tantos processos dispares, diferentes, em tantas áreas de negócio. Pois era isso que eu ia perguntar. Que é muito necessário rastrear tudo isto. Rastrear, canalizar para o controle de gestão. O controle de gestão é fundamental. Dada a dimensão, é fundamental. Eu costumo dizer que o que é importante é saber onde está o custo. Isso é a coisa mais importante. Equipas. Sim, claro, gerir as equipas, os materiais, as viaturas, a gestão de compras. Saber onde é que anda o dinheiro. Recursos humanos, sim. Mas onde está? Onde está o custo? Um custo que a gente não sabe onde está pode ser um problema, não é? Então temos, esta Business Intelligence tenta encontrar just in time todos estes custos, identificá-los, digamos assim, e depois fazer tratamento de dados, não é? E tomar decisões. É essa. Eu deduzo que seja uma equipa jovem. Sim, é uma equipa relativamente jovem. Ou seja, na parte técnica, como de acordo com a conversa que nós já tivemos, muitos técnicos, os melhores do país, já começam a entrar numa faixa dos 50 anos, não é? Dos 50 anos, são os melhores. Tem que se formar gente jovem. E conseguem fazer essa... Falou há pouco que uma das apostas era a formação. Os jovens estão abertos a essa formação e querem? E não se importam de, por exemplo, ir para uma empresa do interior para ter essa oportunidade? Querem. Muitos jovens, não só jovens do interior, jovens de todo o país, não é? Fazem formação contínua, muitas vezes em trabalhos que nós temos no país, não é? Porque é na casa do cliente que nós fazemos o trabalho, não é? E é aí que eles têm a formação inicial, e é uma formação contínua, e depois fazem-se profissionais, evidentemente. E como é que se motiva uma equipa tão diferente e tão vasta? A equipa... Sendo que no início da conversa disse que as pessoas eram mais importantes. Claro, a equipa é constituída por pessoas multidisciplinares. Por exemplo, os meus sócios percebem, são os melhores, ou seja, são pessoas da área técnica que dominam efetivamente toda a área técnica. E depois é uma escadinha, não é? Ou seja, há pessoas a formarem e a motivarem a fazerem esta cadeia, não é? Toda esta cadeia de motivação, de formação, de mensagens muito profissionais, para que a estrutura esteja constantemente a fazer um alinhamento, digamos assim. Ou seja, motivar pessoas não é fácil, lidar com pessoas é extremamente difícil, todos nós sabemos, somos seres emocionais, e como seres emocionais é necessário colocarmos emoção em tudo o que a gente faz. Daí a resiliência, a persistência e aquela mensagem positiva que tem que prevalecer. É isso. E as pessoas, todos os profissionais, quando chegam à Mivcor, às vezes estranham, por ser uma estrutura bastante horizontal, mas depois adaptam-se e gostam muito, porque as pessoas são autónomas, não é? Ou seja, e depois são responsáveis, não é? E é isto que faz as empresas. Ou seja, o conceito de empresa que nós conhecíamos há 20, 30 anos... O administrador lá em cima... Isso desapareceu. O de cá de baixo não conhece o administrador. Correto. Isso tem tendência a desaparecer. As pessoas é que fazem a empresa. A empresa tem que funcionar sozinha, praticamente, não é? Ou seja, tem que ser assim, é evidente. Temos de ter meios técnicos
para fazer um controle efetivo da operação e para que o controle de gestão, que é extremamente importante, filtre todos os passos que a empresa dá e quer dar. E os que deu, não é? É isto. Há muitas empresas e muitos empresários que ainda não têm como prioritária comunicar o seu posicionamento. É uma falha, a Mavecor já percebi que não, mas é uma falha no nosso tecido. É necessária, deve ser prioritária esta comunicação do posicionamento de uma empresa? Posicionamento, quer falar de posicionamento no mercado, da empresa no mercado? Da empresa no mercado, mas depois comunicar este posicionamento. Expor-se? Sim. Sim. Nós temos com certeza muito a cultura de não termos, se calhar, somos envergonhados, todos nós, não é? E queremos nos fechar. Será isso? O tecido empresarial... me dar a conhecer o sucesso e dizer alguém me vai roubar, não? É isso mesmo. Mas todos estamos no mercado. Nós estamos abertos ao mercado. O mercado é competitivo, é livre, não é? É liberal, é liberalizado. Evidentemente temos reguladores, não é? E bem, as nossas instituições vão regulando as atividades, e bem, a todos os níveis, mas afirmarmos-nos, ou uma empresa afirmar-se no mercado, eu penso que é fundamental. Dizer, sim, estamos aqui, sim, conseguimos fazer, sim, já fizemos bem, sim, se calhar já fizemos mal, mas a nossa premissa é fazer bem. E acho que é muito importante. As empresas, seja ela qual for, da dimensão que tiver, dizer, sim, estamos aqui, fazemos isto, gostamos de lidar com estes clientes, fazemos isto muito bem, isto se calhar não fazemos tão bem, mas queremos crescer nesta área. Nesta era global ainda mais necessário não é? Sim, que é para nós também estarmos disponíveis ao mundo. Porque a nossa dimensão, a dimensão portuguesa, é bastante limitada. É limitada. Temos de nos virar para outras economias que precisam daquilo que nós queremos, que podemos dar, em produto, em serviço. Por exemplo, como é que uma Mavecor uma Mavecor portuguesa compete com uma empresa do género da Polónia? Eu não sei se há lá alguma do género ou não, mas deduzo que sim. Certo. Na Polónia, por acaso, nós não estamos. O mercado polaco é muito idêntico, o mercado laboral polaco é muito idêntico ao português. Pronto. Daí eu ter escolhido Polónia, não foi o caso. Podemos falar da realidade que conhecemos, que é o mercado francês. O mercado francês é um mercado complexo, porque os níveis salariais são bastante altos e nós, estando lá, não é, estamos com os níveis salariais dos franceses. Não é? O que nos diferencia é, sem dúvida, a nossa qualidade, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que os técnicos dão deles. Eles sabem mesmo, são mesmo bons. Comparamos um técnico, claro, há técnicos franceses muito bons, como é óbvio, mas de uma forma geral, os portugueses são francamente melhores, são bons. Porque o português, quando quer mostrar que é bom, o português faz. E dá tudo de si. São pessoas altamente dedicadas, são pessoas altamente esforçadas, querem aprender. E como profissionais, em todas as áreas. A serralharia civil, a soldadura, na parte da automação, da robótica, da eletricidade, da domótica. Nós somos muito, muito bons, muito bons. E ainda não fizemos a tal aposta na formação profissional em força. Quando o fizermos, isso vai contagiar o tecido empresarial da parte produtiva. Não é? As tais empresas que nós sempre ambicionamos ter em Portugal, não é? A produzir, para evitarmos outros mercados, não é? Para sermos mais autónomos como país. É fundamental, nos próximos 7 anos, o tecido empresarial português dedicar-se muito, isto na minha perspectiva, claro, à produção. Precisamos da vida profissional. À produção, à agricultura, muito importante. Nós para já estamos no turismo. Dedicarmos uma vila, uma aldeia, uma cidade, uma região
a um país e afirmarmos só num único setor pode ser um risco. Demos conta agora com esta pandemia. Correto. E falar em pandemia, como é que a empresa se adaptou a estes novos tempos que todos estamos a viver? Sim, foi difícil. Foi difícil, claro, como é sabido, porque nós tivemos que reajustarmos-nos ao formato de trabalho, muito teletrabalho, ou seja, a partir do momento que o risco foi declarado, 100 pessoas foram fazer teletrabalho, ficaram em teletrabalho. Tivemos que nos movimentar todos, comprar meios para toda a gente ser autónoma a trabalhar em casa, por exemplo. Hoje já fazemos uma gestão de espelhos em que as pessoas vão se gerindo e vão gerindo as tarefas e as funções dentro de um back-office, por exemplo. E é evidente que foi difícil, foi um choque, mas hoje a empresa, aliás, rapidamente a empresa se agilizou. Essa é a grande característica da Mavecore, é esta facilidade que tem em se adaptar e agilizar, e as pessoas são francamente boas, são muito humildes, arregaçam as mangas. E provavelmente muitos desses procedimentos vieram para ficar, não é? Sim, por princípio. Até porque pode reduzir custos também. Verdade, mas no caso de uma reunião, por exemplo, não é? Há alguns meetings que nós fazíamos questão, e é sempre importante, nós conhecemos as pessoas, cara a cara, face to face, não é? Estarmos a falar e a negociar diretamente. Hoje, se calhar, já por princípio, já não vamos gastar aqueles 2 depósitos de gasolina ou de gasóleo, não é? E no caso da portagem, e no caso do risco, o risco da viagem, não, se calhar já o fazemos online, já não há aquela resistência, não é? Nós somos, como seres humanos, somos muito resistentes, não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Mas, sim, hoje é mais fácil dizermos, sim, vamos reunir e vamos reunir online, porque não? Claro, já, e a coisa fica resolvida. Sim, isso aconteceu. Claro que o mercado fechou-se. O mercado encolheu um bocadinho, no sentido, encolheu, porque alguns o mercado encolheu e também a matéria-prima escasseou, não é? Sim, principalmente o mercado encolheu no sentido de que o cliente não se sentiu tão confiante de fazer o tal investimento que estava a fazer. Isto na área do projeto. Pronto, e, de certa forma, houve um abrandamento. Na área da manutenção, foi normal. Sim, ou seja, o cimento continua-se a produzir, o papel também, não é? Na área da transformação da madeira também, a indústria mineira não parou, ou seja, tudo funcionou de uma forma normal. Aquele investimento que estava pensado é que se calhar abrandou. E de 1 a 5, quanto vale a responsabilidade social na empresa, na Mavecore? De 1 a 5 vale 5, sim, tem que valer 5. Posso lhe dizer que podia valer 6. No entanto, o que é a responsabilidade social? Voltamos ao início da nossa conversa, que são as pessoas. Opa, nós estamos cá, só estamos cá por sermos pessoas, não é? Ou seja, as pessoas são o centro de tudo o que fazemos. Claro que os meios ajudam as pessoas a fazer coisas, não é? Mas são as pessoas, nós estamos cá pelas pessoas. Estamos todos uns pelos outros. Por aí. José Gonçalves, obrigado por ter partilhado este caso de sucesso de uma empresa da região, para a região e para o mundo também.